Boa tarde. Hoje em destaque os documentos provisionais do município de Vieira do Minho para o ano 2023, aprovados na última sessão da Assembleia Municipal realizada no dia 25 de novembro. Como se sabe, os documentos provisionais, grandes opções, plano plurianual de investimentos e plano de orçamento refletem as opções de gestão do município de Vieira do Minho para o próximo ano. Na nota da apresentação, refere-se que a orientação estratégica do Executivo considera que o Plano de Ação Municipal deve dar resposta às questões do emprego, ação social, saúde, educação, floresta, agricultura, turismo, ambiente, sustentabilidade, cultura, associativismo, desporto, juventude e trabalho infraestrutural em todas as freguesias do Concelho e da qualidade de vida. A maior parte do conteúdo programático apresentado nestes documentos decorre do diálogo com as juntas de freguesia, as instituições, associações e os vieirenses. Apesar da atual conjuntura micro- e macroeconómica, os seus potenciais efeitos negativos ao nível social e económico, bem como as limitações à capacidade financeira dos municípios portugueses, o município de Vieira do Minho continua a apresentar nas grandes opções do plano os objetivos estratégicos que se traduzem na concretização de ações fundamentais para o desenvolvimento local e para a dinamização de uma economia sustentável em todo o território, refere ainda a nota introdutória. Em termos numéricos globais, em 2023, a Câmara Municipal de Vieira do Minho vai gerir um orçamento de 19.800 milhões de euros, mais 590 mil que em 2022. Nas receitas, o valor previsto é de 14.301.906 euros, das receitas correntes, e 5.498.094 das receitas de capital. As despesas correntes representam 66,7% do total do orçamento, com um valor total de 213.760 euros. As despesas de capital totalizam 6.586.240 euros, representando 33,3% do total do orçamento. As despesas correntes incluem, para além das despesas com pessoal, aquisição de bens e serviços, transferências correntes e subsídios para as juntas de freguesia e associações locais. As de capital representam um total de, como disse, 6.586.240 euros, e este é o maior orçamento apresentado pelo Executivo Municipal nos últimos anos e com as funções sociais a absorverem mais de 50% das grandes opções do plano. Uma última nota relativamente aos números: as principais receitas provêm do Orçamento de Estado e dos impostos, nomeadamente IMI e IRS, como receitas próprias, além de fundos europeus. Discutir os números e as opções municipais para 2023 em Vieira do Minho é a proposta do Falar Daqui de hoje. Para isso convidamos o habitual painel representativo dos principais partidos com atividade no nosso Conselho e temos em estúdio João Oliveira, representante do BE, Pedro Pires, do PS e António Afonso Barroso, do PST. Não foi possível, à hora do registro desta conversa, a presença dos representantes do CDS-PP, Paulo Miranda, e do PCP, da coligação CDU, Luís Pereira. Aos presentes, boa tarde, obrigado por terem vindo. António Afonso, em princípio, este orçamento continua a ser de continuidade. Muito boa tarde a todos, parceiros aqui da mesa, ouvintes da Rádio Automóvel, José Luís. Efetivamente este orçamento, o orçamento para 2023 é um orçamento de continuidade pelos trabalhos que temos vindo a executar ao longo destes 8 anos, ou 9 anos. A nível da educação, o município vai continuar a assegurar o efetivo exercício das atribuições e competências decorrentes da delegação de competências. Propõe-se assim continuar a oferecer os cadernos de atividades de todas as disciplinas a todos os alunos do agrupamento de escolas, e implementar em todas as escolas projetos no âmbito do Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar, oferecer as refeições a todos os alunos da educação pré-escolar e primeiro ciclo, assumir a gratuitidade dos transportes escolares a todos os alunos do agrupamento de escolas e aos alunos que estudam noutras escolas, devido a ser as mais próximas das suas residências, atribuir as bolsas de estudo aos alunos que frequentam o ensino superior em licenciaturas, mestrados e doutoramentos, e a promoção das atividades de enriquecimento curricular do primeiro ciclo. A nível da ação social,
O Executivo propõe-se em 2023 manter um olhar atento sobre as questões sociais, porque serão sempre assegurados o apoio às famílias mais carenciadas e às instituições sociais do Conselho. O combate aos casos de pobreza e de exclusão social continuarão na primeira linha dos objetivos deste É isso que justifica a verba de 50% ou a verba, ou o equivalente Exatamente. a 50% para em ações termos de sociais. orçamento, é a verba, em termos de opções do plano, é a área que absorve a maior parte do orçamento. E uma coisa que eu notei no alinhamento das grandes opções, a educação vem em primeiro lugar, quando não é a que absorve mais verbas. Sim, a educação neste caso vem em primeiro lugar porque nós temos vindo ao longo destes anos a olhar, até porque tem sido dito pelo Presidente da Câmara, de que a educação o município de Vierminho é o município que mais apoia a educação no distrito do Val do Abre. Portanto, mas como eu estava a dizer, assim na área da intervenção social, este Executivo continua a assumir como meta para 2023 o desenvolvimento das atividades enquadradas nos regulamentos municipais e a promoção de ações que visem atenuar e a precaver as situações vulneráveis dos vieirenses, principalmente os mais desfavorecidos. Continuar a apostar no programa de apoio à habitação social, no programa de apoio ao arrendamento urbano, no programa de comparticipação de medicamentos, no programa de apoio à natalidade, no programa de apoio ao transporte de pessoas com deficiência em situações de carência, na cooperação com a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, com a Comissão de Proteção do Idoso, etc. Na área do turismo, a atividade a desenvolver pelo turismo irá centrar-se na sustentabilidade ambiental e paisagística, na divulgação dos produtos regionais e na implementação de um conjunto de meios fundamentais para a continuação da promoção da marca Sentir Vieira, que são, no fundo, são todas aquelas ações que nós ao longo do ano... E que este ano ainda terá a apanha da azeitona. E que ainda este ano terá a apanha da azeitona no próximo dia 10 de dezembro. Deste plano constam as atividades que pretendem afirmar-se o respeito pelos recursos naturais, a identidade cultural e social, pelo envolvimento dos parceiros locais, continuar a promover a divulgação do Conselho e de todas as suas potencialidades enquanto destino turístico de eleição a nível regional, nacional. Continuará esta marca em 2023. Isso tem-se acentuado, isto é, a procura do Conselho como destino? Sim, em termos de turismo, embora temos que referir que o ano de 2022 não foi um ano muito bom para o turismo, certamente as causas da guerra estarão por trás dessa e a inflação estarão por causa dessa... Para o turismo na região? Na região, sim. Na região, até a nível nacional, isso também aconteceu. A nível da floresta, nós prevemos no nosso orçamento e plano de atividades a aposta em 2 setores que continuarão em especial preponderância em 2022. A implementação do Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios, com a manutenção das 4 equipas de sapadores florestais e a equipa de resinagem, a recuperação da rede viária florestal e criação de faixas de interrupção de combustível, o reforço ao apoio aos agricultores, será visível no pagamento das taxas de sanidade animal e a legalização das explorações, bem como o financiamento do nascimento das crias. Portanto, na proteção civil, reforçamos a capacidade de intervenção no serviço da proteção civil, neste caso com o apoio aos bombeiros voluntários e às instituições particulares de solidariedade social, bem como às equipas de prevenção nas freguesias do Conselho. Desporto e juventude, a promoção e a generalização da atividade física enquanto instrumento essencial para a melhoria da condição física, da qualidade de vida e da saúde dos vieirenses, bem como a adoção de medidas que visem a criação de uma rede integrada de infraestruturas e equipamentos esportivos que farão parte desta estratégia municipal e que já começamos nos anos anteriores, por exemplo, com os... E que continua a ser continuidade da ação. E continuamos a dar continuidade. A nível do ambiente e sustentabilidade, a proteção do meio ambiente e a sustentabilidade serão premissas essenciais para o desenvolvimento do Conselho. Isso parece um número obrigatório hoje para todos os planos? Sim, pelo menos e principalmente nós nesta área às autarquias, às área empresas. Natural, portanto, e de interior, em que o turismo de natureza é importantíssimo e toda a atividade económica gera à volta
da natureza. Cultura e associativismo, a promoção do património histórico, cultural e arquitetónico do Concelho, com presença em feiras, eventos, turismo, publicações e programações televisivas, como aconteceu a nós com o mercado aqui de outono. E o programa Sentir Vieira que continuamos a efetuar, tendo uma das ações de um mês, que é a Feira do Associativismo. O emprego e desenvolvimento económico, o propósito principal para 2023 passa por continuar a promover uma política de criação de emprego, promovendo a criação de postos de trabalho. Mas diz que precisava de atração de investidores também. E de investidores também, com o alargamento do parque industrial que temos também previsto em plano e orçamento. A captação e fixação de investimento do Concelho, aumentando a capacidade da zona industrial. Eu destacava aqui como principais linhas gerais, por exemplo, nas grandes opções do plano. Nós temos, e como já disse muito bem, nas funções gerais temos 1.449.000, nas funções sociais, que é o grosso, que são cerca de 65% das grandes opções do plano, temos 5.755.000 euros. E nesta primeira funções gerais temos a elaboração do cadastro simplificado, a rearborização dos espaços verdes, os sapadores florestais, o apoio aos bombeiros. Nas funções sociais, a reabilitação dos edifícios escolares, que estão em curso, o apoio à Academia de Música, a construção da Unidade de Saúde de Vieira de Minho, que estamos a andar, os projetos sociais, o programa voluntariado, as bolsas de estudo e o apoio à natalidade e arrendamento. Nas funções económicas, o apoio aos agricultores, a pavimentação e conservação de caminhos nas freguesias. Poucos agricultores, porque nós temos cada vez menos. Sim, temos cada vez menos e temos que os apoiar se queremos manter essa atividade aqui no Concelho. Depois, a construção, pavimentação e conservação de caminhos nas freguesias, como já disse, parte deles são protocolados com as juntas de freguesia, a construção da Ponte do Boco, a execução do programa Sentir Vieira e a aquisição de terrenos para a expansão do parque industrial. Outras funções, temos aqui as transferências para as juntas de freguesia, que este ano são 600 e tal mil euros, e que são importantes, nossas parceiras no desenvolvimento no Concelho, e as transferências para as associações e associações de municípios. Pires, contra isto o PS vota contra. Eu disse contra isto, o PS vota contra. O PS vota contra, para não ser redondo. Antes de mais, boa tarde a todos, saúde a todos aqueles que nos ouvem. É sempre um gosto estar aqui na Rádio Alto Ave e poder dar a conhecer aos vieirenses aquilo que são as nossas posições. Sim, o PS vota contra, não porque gostamos de ser do contra, não é isso a razão. Votamos contra porque entendemos que este documento... Subscreve muitas das... Vamos por partes, Luís. Claro que muitas das ações desenvolvidas pela Câmara Municipal são subscritas pelo Partido Socialista, como por qualquer outro partido, acredito eu. A questão é mesmo essa. É que isso é a base, isso é a gestão corrente e isso é aquilo que se resume este orçamento. Ler o preâmbulo do documento e ouvir o Dr. Afonso, parece que estamos aqui num Conselho que é tudo fantástico e está tudo ótimo e o Conselho está muito bem. Pois, eu percebo que quem está no poder queira dizer que está tudo bem. Na nossa ótica, não está. Este documento é uma manta de retalhos, é uma continuidade, mas que há aqui alguns aspectos que me parece que são fundamentais para percebermos que não servem. Eu começo por dizer a questão das despesas correntes, que já atinge 63% do valor do orçamento e que é um valor demasiado alto e isso condiciona muito a gestão do município. Depois, há pouco falava-se aqui na educação e isto acho que temos que partir de um princípio. Atirar dinheiro pura e simplesmente para cima dos problemas também não é solução. E pode efetivamente a Câmara Municipal investir muito em educação como investe, como de resto já é a prática corrente no Concelho há muitos anos, desde os executivos do Partido Socialista. No entanto, não deixa de ser
não deixa de nos provocar alguma tristeza, para não dizer pior, perceber, por exemplo, que uma escola secundária que foi reabilitada agora há pouco tempo, já foi inaugurada há 2 meses, que tem problemas gravíssimos na sua obra, supostamente gastaram-se lá 5 milhões de euros, e nós depois ouvimos os alunos e os professores que trabalham lá todos os dias queixarem-se, por exemplo, de chover dentro da escola, queixarem-se de problemas de escoamentos de águas para que as crianças possam circular. Por exemplo, ainda há pouco tempo, uma turma teve de mudar de sala porque o seu professor ficou temporariamente de muletas, e o elevador de uma obra inaugurada no início do ano letivo, os elevadores ainda não funcionam, e, portanto, este discurso é uma coisa. Depois, na prática, quando vamos ao terreno e quando falamos com as instituições e quando falamos com os alunos, por exemplo, e quando falamos com os professores, está feita, percebemos, pois, mas a qualidade da obra e a forma como o dinheiro é gerido é que é muito má, porque efetivamente os resultados que nos confrontamos no terreno são, efetivamente, deixam muito a desejar, e é uma oportunidade perdida. Esbanjar 5 milhões de euros e depois a escola não ter condições mínimas para que os alunos possam... Eu já sei que me vão dizer que tem condições mínimas, isso já tinha antes, já havia lá aulas antes, mas já que se investiu, deveria ter-se investido por forma a que estes problemas não persistissem. Depois, dizer também, e foram conhecidos, isto até foi notícia estes dias, querermos dizer que está tudo bem, quando, por exemplo, o índice de envelhecimento do Conselho continua a disparar, e neste momento temos... o mais alto mas não é do Conselho, é do país. Sim, mas no Conselho, por exemplo, o Conselho de Vieira do Minho tem o índice mais alto da região do Ave, onde estamos inseridos. Estamos a falar de 300 idosos para cada 100 jovens, segundo os dados da Pardata. Aquilo que não gosta de ouvir, portanto, continuamos a ter um Conselho com acessibilidades que não são as melhores. Eu não gosto de ouvir, porque, efetivamente, eu gostaria que isto estivesse muito bem. Eu gostava era que aquilo que é a prática da governação municipal fizesse algo para combater estes problemas. Dizer que estamos a vender lotes no parque industrial não é suficiente para nós dizermos que o parque industrial, no caso de Pepim, está a ser um motor para captar investimento para o Conselho e criar emprego. Isso não está a acontecer. Aliás, uma das propostas que o Partido Socialista apresentou para ser incluída neste orçamento seria um programa de apoio à criação de emprego em Vieira do Minho. Isso seria, na nossa ótica, uma medida que incentivaria as empresas a deslocalizarem-se para Vieira do Minho. Eu sei que é muito difícil, já sei que temos os problemas das acessibilidades, mas nós não podemos resignar-nos àquilo que são as nossas condições. Temos que lutar para que efetivamente as coisas possam melhorar. Na sua perspectiva, ou na perspectiva do PS, há a resignação do... E parece-me óbvio, porque tudo aquilo que nós vamos aqui ouvindo é que está tudo bem, e, portanto, quando se diz que está tudo bem, é sinal que ou não se quer fazer mais e melhor, ou não se tem a capacidade para fazer mais e melhor. E depois, voltando a esta questão do parque industrial, basta dar uma volta pelo parque industrial para perceber que qualquer pessoa que venha de fora e chega ao parque industrial de Vieira do Minho e queira e dê lá uma volta, perde toda a vontade de investir ali. As estradas estão miseráveis. É buracos por todo lado. É nos passeios, faltam tampas, não são de saneamento, mas das infraestruturas, buracos onde qualquer pessoa pode cair. Portanto, quem chega ali encontra um parque industrial ao abandono. Eu bem sei que me podem dizer assim, já vendemos, os lotes são todos vendidos. Alguns até andam constantemente a mudar de dono. E isso, há algo que está mal. Ou está mal na seleção das empresas a quem se vendem os lotes, ou está mal depois na fiscalização que é feita para que se cumpra aquilo que são os regulamentos do parque industrial, por forma a que quem compra um lote no parque industrial tem que efetivamente fazer investimento e tem que cumprir aquilo que é o plano de investimentos previsto, nomeadamente ao nível da criação de emprego, que todos dizem que sim, mas depois eu posso ter alguma dificuldade, mas se me explicarem eu talvez venha a perceber porque é que se vendem tantos lotes a empresas de construção civil que só fazem estaleiro. É uma pergunta que eu faço. É que depois serve apenas para estaleiro. Porquê é que se faz isso? Ou empresas que vendem materiais de construção que servem apenas de estaleiro também. Quando efetivamente um parque industrial parte do pressuposto que deveria ser um sítio onde os investimentos feitos viessem a criar emprego com produção. Existem algumas empresas lá no parque industrial que fazem efetivamente produção. E isso sim acrescenta a economia local, cria mais emprego.
trazemos o investimento de fora do Vieira do Minho para Vieira do Minho, e é isso que eu entendo que é uma das fortes lacunas deste documento, como tem sido da governação ao longo destes anos. A propaganda de que se vendeu muitos lotes, isso para a Câmara não representa grande receita, porque os lotes são vendidos a custos controlados, como sabemos. Portanto, se daí não vem criação de emprego e, efetivamente, que haja ali produção no parque industrial, não vejo grande utilidade naquilo que tem sido feito. E tanto eu não vejo como o Executivo não vê, porque se o Executivo visse que o parque industrial tem grande dinâmica, não tinha as estradas do parque industrial, os acessos ao parque industrial, naquele estado vergonhoso, que é isso que vemos lá. João Oliveira, primeira apreciação. Muito boa tarde a todos, a quem nos escuta em casa e aos presentes aqui no debate. Realmente é um orçamento grande, um montante de 19.800.000 euros. Relativamente às receitas correntes, o montante é de 14.301.906 euros. E já agora aproveitava para fazer aqui um reparo. Provavelmente quem fez digamos assim, a revisão do texto do documento não se deve ter apercebido de algumas lacunas. Na 8ª página, por exemplo, há um erro onde aparece, em vez de 14.301.906 euros, aparecem apenas um montante de 14.906 euros. Isso é apenas um erro de tecla. Isso é um erro de tecla. Mas convinha rever esse texto, porque há muita gente que tem acesso e numa primeira leitura pode ser induzido em erro. Para quem lê e relê, sabe, apercebe-se que já agora que estou para menos. Já agora, relativamente às receitas de capital, 5 milhões, segundo penso, 498.094 euros. Relativamente às despesas, aqueles montantes que já foram referidos, 13.213.760. Aqui não há nenhuma lacuna lá na revisão do texto, mas já agora aproveitada também para dizer que há uma outra lacuna mais abaixo, acho que na página 11ª, onde se lê relativamente, julgo que ao plano de atividades municipais, onde se lê 4 milhões, onde se deverá ler 4 milhões, onde deveria estar referido 4 milhões e 53 mil euros, aparece lá um valor expresso de 3.460.790, ou seja, não de despesa total. Isto aqui refere-se à despesa total relacionada com o plano de atividades municipais. Independentemente disso, as escolhas... Não sei se tem aqui a João, mas independentemente disso, as escolhas que são feitas. Sim, mas pronto, aproveitar para fazer este reparo, uma vez já agora também, no que diz respeito ao quadro das grandes opções do plano, há lá uma lacuna que não tem muito significado, mas também refere que a despesa total que deverá ser, pelo menos é o que consta do quadro, 8.903.000 euros e tem apenas lá os 2 zeros dos euros e falta lá o valor. Quer dizer, no decorrer do texto, estou-me a referir ao texto, os quadros acho que estão bem. Acho que estão bem. Pronto, isto é apenas um reparo, porque, enfim, acho que é meu dever fazer um reparo quando detetei e me apercebi disso, pois acho que o devo pôr em comum. Pronto, os valores são conhecidos. As principais escolhas. Dificilmente o Bloco de Esquerda poderia votar um orçamento destes por várias razões. Entre elas, por não ter previsto um verdadeiro programa de investimento em habitação social. Isso é uma lacuna que consideramos significativa, uma lacuna grave. Relativamente ao reforço nos apoios sociais, que acho que defendemos que deveria ser, no momento de grandes dificuldades, de inflação, de aumento do custo de vida, dificuldades das famílias, acho que o Executivo deveria abdicar de receitas próprias para isentar de taxas e alguns bens essenciais e taxas relacionadas com
taxas previstas para as empresas e para as famílias e que isso aliviaria a carga relativamente maneira, às famílias com dificuldades, sobretudo aquelas que têm dificuldades económicas e no caso das pequenas empresas ou micro... Eu também li alguns alívios aí relativamente à derrama. Já agora aproveito para dizer que se fizermos um comparativo e também consideramos este um aspecto negativo, apesar do orçamento de 2023 ser superior em quase, mais ou menos, sensivelmente 600 mil euros superior ao de 2002, verificamos que o saldo e a taxa, o saldo de a poupança, portanto, o saldo, o deve e o haver entre a despesa e a receita é muito inferior. É em sensivelmente 90 mil euros de diferencial entre o orçamento de 2002 e o orçamento de 2003. Também consideramos um aspecto negativo, apesar do orçamento ser sensivelmente, mais precisamente, 590 milhões de euros superior ao de 2002. Consideramos também negativo um aspecto que tem a ver com o decréscimo nos valores destinados às funções sociais, comparativamente, por exemplo, ao de 2002. Quer nos quadros das grandes opções do plano, quer no quadro do plano plurianual de investimentos, verificamos que há um diferencial muito significativo, o que ronda, no caso do plano plurianual de investimentos, os 1.625 mil euros, passa bastante até de 1.625.000 euros. Também consideramos um orçamento negativo, não sei se quer que façamos alguma referência, negativo, porque não leva em linha de conta uma componente de orçamento participativo. É recorrente esta nossa observação. Achávamos que os vieirenses deveriam ser chamados, e já que numa das notas introdutórias do orçamento diz que as pessoas devem estar no foco da atenção deste orçamento, esta também seria uma forma de colocar as pessoas no centro, aproximando-as e integrando-as na participação e na decisão relativa às prioridades do Conselho. É uma bandeira do BE. É uma bandeira que nós já tivemos outras no passado que mais tarde ou mais cedo vieram a ser adotadas pelos executivos. Ou seja, água mole em pedra dura, tanto dá até que fura. E penso que mais tarde ou mais cedo também terão de levar em linha de conta a necessidade de envolver as populações num processo de participativo do âmbito do orçamento participativo. Já tenho aqui algumas respostas. Primeiro, o que eu fixei, o parque industrial. O parque industrial é... E a atenção que lhe é dada e a relativa à ocupação e criação de emprego. Tem sido sempre aqui referido e, efetivamente, o certo é que o parque industrial já foi construído há muitos e muitos anos e foi pena que quando nós tivéssemos tomado posse deste executivo, parte dos lotes, a grande maioria dos lotes não estava atribuído, estavam vazios, portanto, e nós fizemos essa venda desses lotes. Claro que nós podíamos hoje pensar, dizer, não tem as pessoas lá instaladas ou as empresas que nós queríamos, certamente essa não é uma opção nossa. Nós vamos atribuindo conforme as pessoas vão solicitando. Portanto, as empresas vão solicitando. Há critérios e há um regulamento. Há um regulamento e que nós temos que cumprir. E nós cumprimos esse regulamento. Conforme as pessoas vão solicitando, há lotes vazios, ou vagos, nós vamos atribuindo e vendendo. Foi aqui referido, e acho que também valia a pena estar, porque pode causar uma ideia errada de que isto afinal é mesmo assim. Claro, quem lá passar no lote industrial vê que o pavimento, e porque aquilo esteve em obras, os lotes também tiveram a ser vendidos, as obras estão a ser feitas em cada um deles, mas como sabem, um dos últimos investimentos que se lá fizeram, foi exatamente a instalação do gás líquido. Doutor, isso não é, desculpa, não é verdade.
Isso Hoje, já estava antes do gás, a estrada estava mal. Precisamente. Então, agora, antes do gás, mas nós enquanto for possível fazer alguma coisa, a Câmara não mexe no pavimento da estrada. Então vamos ter que esperar até estar tudo pronto, tudo novo em folha. Quando parar, eu falo. É assim, foi dito que efetivamente o pavimento está com alguns buracos, necessitava de ser renovado, é verdade. Quando no passado nós o queríamos fazer e íamos para o fazer, entretanto surgiu esta ideia de o gás vir para ali. Tivemos um ano à espera dessa situação. Agora que o gás está canalizado, vamos fazer essa repavimentação do Parque Industrial. Eu tenho a certeza Quando? que vai ficar. Quando? Vamos fazê-lo. Mas quando? Não sei dizer, eu não estou aqui, estou aqui como elemento do PSD, não estou como elemento da Câmara aqui. Desculpe, mas é a mesma coisa no caso. Não é a mesma coisa. São as mesmas pessoas. Não sou eu que estou a responder por isso. Portanto, sei que a Câmara Municipal tem a intenção de fazer, então, essa repavimentação daquele espaço e acho que nessa altura, e é meu entender, que essa é a altura ideal para o fazer. Mas nunca deram ouvidos, por exemplo, a esta nota do Bloco de Esquerda. Fazer um orçamento em que as pessoas possam dar alguma opinião. Eu tinha aqui mais qualquer coisa aqui a falar sobre do orçamento participativo. É um dos elementos, é um dos pontos também do nosso programa eleitoral, o orçamento participativo. É claro que, e essa é a minha opinião, claro que geralmente os orçamentos participativos, e se for ver a Câmara de Braga, por exemplo, os orçamentos participativos têm uma verba muito pequenina do orçamento. Prontos. E o que é que acontece? A dimensão que nós temos em relação à Câmara de Braga, aquilo era em relação ao nosso orçamento, aquilo é um valor muito pequeno para o projeto. Mas de qualquer maneira não faz toda a aproximação. É claro que é uma questão de definir o valor que queremos para o orçamento participativo e defini-lo. Só que também é verdade, e é meu entendimento, e não sei se aqui os parceiros da mesa também são, mas primeiro nós temos que executar o nosso programa eleitoral. As pessoas apresentam as suas ideias, apresentam as suas opções. As pessoas, quando estão lá, tiveram opções. Mas não há abertura a sugestões que possam ser acolhíveis, como se diz. Se está no programa eleitoral, isso certamente é para ser, até a final do mandato fazemos isso. Portanto, aqui o que interessa é, primeiro, nós temos que executar as nossas políticas, porque nós somos eleitos para isso. Portanto, não vamos estar sem correção no percurso, mesmo não, que claro, se houver entendimento ou se houver apelos a que determinada coisa não está a correr como a gente devia querer, pois certamente somos abertos a essas correções e acho que é assim que tem que ser. Agora é importante, porque não custa nada, porque quem está de fora olha para isto e diz: isto é um orçamento despesista, é muita despesa corrente, é poucas. Mas é, porque o orçamento. Acho que sobre isso não há discussão. O orçamento da Câmara Municipal sempre foi assim. Eu tenho aqui, desde 2018, e se for para trás para 2017, se for para 2013, 2014, 2015, sempre foi assim. O peso das despesas correntes tem aumentado, doutor? Claro, ou não? Agora veja aí os dados. E do ano passado para este ano, vou explicar, porque quem está de fora ou não quer ver, ou quer fazer dos outros cegos, que é diferente. Eu sei que o protagonismo de ser presidente da Conselhia do PS e novo, e então eu vou-lhe explicar porquê. Explique lá então. Este ano, as despesas correntes subiram de que maneira? Com a transferência de competências. Pois, isso agora serve de desculpa para tudo. Desculpa, não é verdade. Dou-lhe já um exemplo. É verdade. Dou-lhe já um exemplo. Na aquisição de prestações avensas, aumentaram 160 mil euros a mais de um ano para o outro. Isso não tem nada a ver com transferência de competências. Certo ou errado? 0,01%. Estou-lhe a dar um exemplo. Estou-lhe a dar um exemplo. Não é verdade. Não é verdade. Não é. Pronto. Não é verdade. É verdade, está nos números. Portanto, o que é que acontece? Então enganaram-se a fazer o orçamento. Aquilo que eu estou-lhe a dizer é uma previsão. Está a ver? O orçamento é uma previsão do que está. Então tudo o que estamos aqui a discutir é uma previsão. Estamos a discutir que é uma previsão. Mas como eu estava a dizer, que a despesa corrente é superior, e é verdade que é corrente, porque nós sabemos que na transferência de competências, que neste caso o nosso governo PS, a nível nacional, lhe chamou de competências, porque não é de competências. E tanto aqui o João, como aqui o Dr. Pedro Pires, já disse também, que é mais de encargos. Não reparam nisso. É mais de encargos. Claro, que tem muito mais. Tem despesas pessoal. O quadro de pessoal cresceu 30%. Mas os municípios aceitaram. Claro, mas isto o que eu quero dizer é que é natural que as despesas correntes aumentem. Mas a receita também subiu. É natural que a receita também subiu, doutor.
A receita, subiu, se a receita subiu, o peso, se a receita subiu igual, da mesma forma, o peso das despesas correntes na despesa total seria a mesma. Não, se aumentou do lado da receita também aumentou. Assim as contas, então não é aumentou assim. do lado da receita. Não é assim, não. É igual. Então, mas a questão é que aqui a proporção da despesa corrente aumentou. Um de cada vez. Aumentou nada. Aumentou? Desculpa, não sabe ler números, não sabe ler números. Quanto é que era o ano não passado? sabe ler números. Quanto é que era o ano passado? Nós, o ano passado, O peso tínhamos da aqui despesa corrente. o corrigido 62%. E este ano é quanto? Este ano é 66%. E então não aumentou. Aumentou porque aumentou as despesas correntes. Mas a receita também aumentou para Não tem nada vocês a ver pagarem com as isso. funcionários. O senhor está a falar de números, não tem nada a ver. Então, Como é que não tem? Se aumentou, Pedro Pires, não tem nada a ver. Peso, se a receita também Desculpe, aumenta. deixa-me falar. Pedro Pires, deixa alternar. Não, é que não sabe, eu sei que não. Desculpa, doutor, o senhor acabou de confirmar o que eu Pedro estou a Pires, um bocado de disciplina. dizer que não, porque Um bocado de disciplina. o que é que eu estou a dizer? O bolo global do orçamento aumentou, a despesa, o bolo do orçamento aumentou. Aumentou a receita corrente e aumentou a despesa corrente, mas no bolo do orçamento, o peso das receitas correntes aumentaram, porque a receita corrente também aumentou, fruto das competências que o PS transmitiu, passou para a Câmara Municipal, mas repare, é que não passou. É que não foi competências na área das funções. Foi competência de limpar os edifícios, de tratar dos edifícios, de ficar com o pessoal de manutenção. Portanto, o que é que acontece? Se aumentou o volume global do orçamento, neste caso, a despesa corrente também teve que aumentar. Essa proporção tem que aumentar. É inevitável, porque senão é exatamente a mesma coisa. Eu dava-lhe no mesmo exemplo de pessoal que entra para a Câmara Municipal. Se eu meter mais pessoal na Câmara Municipal, a despesa vai-me aumentar. Aqui também vai aumentar. Diz-me, mas a receita correu. Claro, Ela de mas qualquer eu maneira quero aumenta com progressões. Mas a receita não me interessa. Muito Tomara eu que se viesse a receita, subisse a receita também e a despesa se mantivesse, claro que eu fico com mais verbas para investimento. Isso é que era o ideal. Mas não é assim. Não é assim porque a despesa corrente subiu e subiu de que maneira? No entanto, como eu estava a dizer, nós estamos com 66%. As transferências não tiveram uma correspondente verba a Claro, acompanhar. mas, e que agora foi aqui referido e ainda bem, mas nós ainda mantivemos, por exemplo, nós este ano temos o maior orçamento dos últimos anos, 19.800.000. E abdicámos da receita. Mas continua abdicámos a ser da receita, porque aqui o João falou uma previsão há bocadinho. que pode não realizar porque depende também muito de fundos europeus. Sim, exatamente, sim. Portanto, nós abdicámos do IRS de 5% em favor das pessoas, portanto, e como abdicámos foi a receita que não entrou, mas que ajudamos as famílias, e isso é muito importante. A nível das empresas, mantivemos a isenção de derrama para um volume de negócios inferior a 250 mil, e também a taxa mínima do IMI que mantivemos isso. Portanto, nós temos... Isso significa, em termos de receitas, não tive a preocupação de ver. Que tem acontecido há muitos anos. Abdica de receitas. Não é nenhuma novidade deste orçamento. É novidade que nós mantemos, porque nós dissemos que íamos manter, por exemplo, e ainda bem que faz referência, e agradeço-lhe por isso, porque o IRS não vinha há muito tempo. Fizemos o IRS com a pandemia. Portanto, e mantivemos o ano passado e mantivemos este ano. E muito bem, sempre foi uma proposta nossa. Não foi proposta nossa, mas foi uma mentira vossa. Porque nós na Assembleia Municipal sempre diziam que aqui no distrito que toda a gente tinha. E atenção, nós somos dos poucos municípios que isentamos em 5%, abdicamos mas 5% desculpa, de IRS. nós mentimos em quê? Não, desculpa. Essa medida Quando dos 5%, a última vez que o Partido Socialista esteve no Executivo Municipal, durante os 4 anos em que teve sempre essa isenção, abdicar desses 5% para os vieirenses. Sempre foi proposta nossa. Relativamente a isso, eu não disse isso. Então não percebi o que é que nós mentimos. O que é que eu disse? Foi assim. O senhor disse nós mentimos. Eu gosto pouco desse tipo de conversa, porque isso não é verdade. É verdade, é verdade. Desculpe, não é. Então, eu vou-lhe provar, eu vou-lhe mandar há 4 anos, 5 anos atrás. Isso é um cassete habitual que eu não... Ouvir primeiro, Pedro Pires. Ouvir primeiro, Pedro Pires. Quais eram os municípios de Braga que tinham isenção de IRS? Ouvir primeiro, Pedro Pires. Estou a falar nisto porque vocês estão a dizer que é uma bandeira vossa. Nossa, em Vieira do Minho, há muitos anos que nós defendemos isso. Também não vai dizer que isto não é verdade.
Eu não estou a dizer que não. Eu não estou a dizer mas que é isso não. que mas é isso que está em causa. O que eu estou a dizer... Não. É isso O que que está em eu causa. disse... Vamos lá ver. O que eu disse foi que, em termos de IRS, que foi uma das coisas que vocês diziam sempre, que os municípios aqui à volta, toda a gente tinha... O senhor há de mostrar onde é... de Desculpa, IRS. não, mas isso é o que está a E não, dizer. não, Mas mas está a dizer, espera, então, mas deixa há de mostrar primeiro- onde é que o Partido Vou-lhe Socialista alguma vez mostrar, disse eu isso. mostro. Acabou a conversa, mas eu Deixa mostro. primeiro ouvir primeiro para Não, depois- mas está a repetir sistematicamente uma coisa que não é verdade. E não é verdade e não, verdade, tem, e não tem interesse é- nenhum. E mesmo o debate Pronto, tem mas regras. você é que está a insistir. Sabemos Aquilo todos que falei disso. e acabou. Aquilo que eu lhe estava a dizer, e o senhor certamente confirma repete isto, outra vez. é que sempre defendemos essa medida. Há muitos anos que defendemos Já essa medida. disse, não, já, eu não já disse. está dito, já está dito, já está dito. Muito bem, então. Não, eu não disse que não. Eu nunca lhe disse que não. Mas continuando, mais? então diga-me. A questão da escola. Sim. A obra está feita e com problemas. Pois, Isto certamente. está a ser acompanhado. É uma obra que está dentro do prazo de Ah, de qualquer garantia. maneira. Todas essas situações que possam lá ocorrer e que eu acho que não é o genérico, e é que às vezes as pessoas falam, e estou-me a lembrar, por exemplo, de dizer que cai uma pinga num corredor e cai pinga na escola toda, não é? Portanto, isso são situações que as pessoas fazem referência, acho muito bem, e que a digam, e que certamente está no período de garantia da obra, o empreiteiro tem que corrigir essas situações. João Oliveira, no pormenor, Não é? Diga. no pormenor, relativamente a estas opções, Eu, como eu digo, deviam ser adotadas Está acolhida para está provavelmente acolhida para num período. está provavelmente acolhida para 2023 a ideia do orçamento participativo com as limitações que houve. É tal questão. Esperemos que a água mole em pedra dura tanto dá até que fura. Provavelmente a questão dos 5% de IRS também foi uma questão de água mole Muitos em pedra municípios dura. fizeram isto neste período de pandemia. Agora, eu penso que o essencial deste orçamento devia ser aproveitar esta situação, porque este ano e o próximo ano estão a ser anos difíceis para as famílias, com mais dificuldades, aumento de despesas relacionadas com o custo de vida, o acréscimo de custo de vida. Isso deve É um cair só. momento de haver medidas contracíclicas, ou seja, de reforço do apoio social. E isso deve É caber só nos municípios? Como? E isso deve caber só nos municípios? Cabe aos municípios e reivindicar junto da administração central também reforço de apoio, uma vez que o município possa jeito para assumir transferência de competências. Portanto, assumindo essa transferência de competências, se o cheque financeiro, ou o envelope financeiro que deveria acompanhar essa transferência de competências não chega ou tarda a chegar, o município tem de reivindicar São conhecidas, junto da administração central ações do dia, nomeadamente não basta porem-se em bicos de pés para assumir mais responsabilidades. É preciso também, sobretudo, porem-se em bicos de pés para exigir contrapartidas financeiras que garantam os encargos, o acréscimo de encargos que eventualmente a autarquia venha a assumir perante a população que governa, digamos assim. Mas estava a colocar uma questão. As questões portanto, de fundo reforço que deviam ser assumidas e, nesse sentido, os valores relacionados com as funções sociais teriam de ter um valor superior e não inferior, como acontece, por exemplo, comparando com o orçamento de 2022. É um valor muito significativo, o diferencial é muito significativo, passa de e quanto de um mais milhão, vai para aí e quanto mais vai de para aí, 1,5 milhão de euros de diferencial. E quanto mais vai para aí, menos vai para investimentos de capital. Diga? Quanto mais vai para aí, menos vai para investimentos de capital. O investimento também não pode ser descurado, evidentemente. Evidentemente que o investimento mas não o pode ser dinheiro não dá para descurado, tudo. não pode ser descurado, mas numa altura em que o aperto e as dificuldades se acentuam relativamente às famílias mais carenciadas e às populações mais carenciadas, terá de haver um reforço
e não Portanto, um decréscimo desse apoio. Portanto, seria também uma opção do BE. Relativamente, Se pudesse, seria também uma opção do BE. Também, naturalmente, seria uma opção. Abdicar de despesas de capital, abdicar do investimento abdicar inclusivamente de receitas próprias, temporariamente, abdicar de receitas próprias e aplicá-las, aliviando, digamos assim, a vida das famílias e, sobretudo, daquelas que são mais carenciadas. Temos o tempo completado. São parênteses, desculpe lá, para reforçar também a questão da necessidade de um programa que contemple, que seja, digamos, em que a construção seja disseminada pelas freguesias, um programa de habitação social à altura das necessidades do Concelho, porque há muita gente que necessita de viver em melhores condições. Não podemos abrir a porta grande dos investidores privados na construção civil e no imobiliário no Concelho de Vira do Minho, designadamente na sede do Concelho, e de negligenciar e esquecer que há populações que não podem comprar habitação própria a preços exorbitantes e necessitam porque é um direito constitucional, convém frisar e sublinhar, é um direito constitucional que se impõe e que mais alguns dias, só para vos pedir o que é que deveria ser este, ou como deveria ser, na vossa perspectiva, este orçamento, este plano, quais seriam as principais opções para Vira do Minho? Zé Luís, eu lamento, efetivamente, estas conversas são demasiado curtas para nós podermos sequer já vos poder propus, quando quiserem setorialmente, podem vir aqui a uma conversa. Se me interrompe, depois eu demoro ainda mais tempo. Mas convém que fique claro que quando quiserem discutir setorialmente, podem fazer o favor de dizer, eu estou sempre e dentro disponível da nossa agenda também temos. Claro, estou sempre disponível para debater aquilo que for os assuntos de interesse para o Conselho. Mas dizendo então que, começando aqui por algo que se calhar não referi no início, nós, Partido Socialista, quando fomos ouvidos para a elaboração deste documento, nós reunimos na Câmara Municipal com o Sr. Presidente e fizemos aqui um conjunto de propostas que nós entendíamos, que ainda bem que faz essa pergunta, que vai ao encontro daquilo que está a dizer, que entendíamos que efetivamente poderiam ser melhorias para o Conselho. Eu vou tentar ser o mais rápido possível relativamente a isto, mas dizer também que não existe um investimento em saneamento, bem pelo contrário, há uma diminuição do investimento em saneamento, que o ano passado, se não me falha a memória, eram 150 mil euros, 160, este ano são 42.500 euros, portanto estamos a falar de um valor ridículo, que isto e zero é quase a mesma coisa quando falamos de construir rede de saneamento. Para isso. Como? Também já faltam fundos europeus para isso. Já não há. Pois, mas, Zé Luís, eu estou a falar de apostas que nós entendemos que deve ser as do Conselho. Que deve ser as do Conselho. A continuidade interessa. Depois, então, dizer também, no que diz respeito à rede de abastecimento de água, estamos no Conselho, num dos Conselhos com mais perdas de água na rede pública. Mais uma vez, não existe nem sequer investimento para alargamento da rede de abastecimento público de água, porque existe em alguns das zonas do Conselho onde ainda não tem cobertura, é reduzido, mas ainda existe e, portanto, deve ser feito. Mas aquilo que é a requalificação das condutas antigas, muitas delas com 20 e 30 anos, é urgente fazer-se para que, efetivamente, se possa corrigir este problema. Depois, também, ainda relacionado com aquilo que é a nossa visão, que deveria ser a gestão com as juntas de freguesia, nós entendemos que as verbas das juntas de freguesia deveriam ser duplicadas, ou seja, aquilo que cada junta... Não, doutor, desculpe, isso olha, o Sr. Presidente da Câmara dizia que vocês aumentaram 36%, duplicar é aumentar 100%, portanto não está quase nem de longe nem de perto. E aquilo que nós dizemos é que a verba deveria ser atribuída à junta de freguesia, em função de um plano feito com tempo e por forma que as juntas de freguesia decidissem aquilo que querem fazer. Em vez de andarmos aqui todos os meses, quase, a votar em reunião de Câmara pequenos apoios de 2.000 euros, de 500 euros às juntas de freguesia. Que no total são 400 e tal. Não, mas é uma forma, mais uma vez, é uma forma de governação
à vista, sem estratégia, sem planeamento, porque se o planeamento fosse feito de forma atempada, isto não acontecia e não andávamos constantemente com este correr dos Presidentes de Junta para a Câmara. Aliás, isso acho que era uma boa prática de descentralização, já que se pretende que o Governo descentralize conforme querem, podiam aplicar aquilo que querem para vocês, que querem para a Câmara Municipal, poderiam aplicar às juntas de freguesia na descentralização, coisa que apenas fizeram na limpeza de bermas e baletas, como se as juntas de freguesia não tivessem capacidade e competência dos seus presidentes de junta para fazerem mais e terem mais autonomia. Depois, indo de encontro àquilo que o professor João disse, e tem sido, é uma bandeira do Partido Socialista a nível nacional, que tem a ver com a aposta na habitação, e nós entendemos que a Câmara Municipal deveria efetivamente investir nessa área, construindo ou reabilitando espaços devolutos para a habitação e que pudessem ser arrendados a custos controlados, porque efetivamente é uma lacuna que temos em Vieira de Minho. Há muita gente a ter que sair de Vieira para arranjar habitação para arrendamento. Mas não é só pela habitação. Sim, mas é um dos aspectos e, portanto, achamos que era importante poderes fazer isso. Depois, dizer também que há aqui várias outras coisas que nós propusemos, mas eu se calhar vou avançar. Dizer também, e parece-me, esta situação parece muito importante, que é, vivemos neste momento uma crise, esta crise inflacionista, que efetivamente tem feito e vai fazer com que as famílias tenham dificuldades, e já estão a sentir dificuldades, porque está tudo cada vez mais caro. E muitas autarquias, não estou a dizer que são todas as autarquias, mas muitas autarquias têm feito programas de apoio aos cidadãos, alguns até mais ambiciosos do que aquilo que foi feito no período de pandemia. Eu, por exemplo, li ainda estes dias que a Câmara de Braga vai ter um programa de apoio para as pessoas com dificuldades em pagar a prestação do crédito à habitação. E da parte da Câmara Municipal de Vieira do Minho não existe nenhum programa, bem pelo contrário, existe um aumento para o próximo ano de 2023, um aumento do preço da água, do saneamento e do lixo ou dos resíduos sólidos é uma taxa reduzida. É reduzida, mas há um aumento, portanto, se os vieirenses estão a ter mais dificuldades, a Câmara ainda aumenta esses valores, e o Partido Socialista propôs, eu sei que não é fácil, mas quando há vontade tudo se consegue, propôs que durante este ano de 2023 a Câmara isentasse os vieirenses do pagamento da taxa fixa da água, do saneamento e do lixo. Essa proposta não foi aceita. O Sr. Presidente da Câmara disse que a ERSAR não deixava. A ERSAR dá orientações, porque a Câmara também não cumpre noutras matérias as orientações da ERSAR, e neste aspecto teria o voto unânime do Partido Socialista, e seria uma medida que nós entendemos que era importante para ajudar os vieirenses neste momento difícil, porque para muita gente este ano 2023 vai ser mais difícil do que o período de pandemia. João Oliveira, o que seria diferente, o que proporia de diferente do Bloco de Esquerda? Em pouco tempo. Propomos digamos, propomos que o orçamento desejávamos que o orçamento fosse marcado por uma estratégia coerente de desenvolvimento para o Conselho, e inclusivamente que preveja realmente a realização de obras que têm sido adiadas ao longo do tempo. Estou-me a lembrar agora do Centro de Recolha Oficial de Animais, por exemplo, que só agora, proximamente, julgo eu, mas acho que ainda não arrancou, está a ser estudada a localização e tal. É outra questão levantada por nós há muitos anos atrás, e que tem a ver com esta da água mole em pedra dura, tanto dá, esperemos que até que fura. Só que estas obras têm vindo a ser adiadas. E uma estratégia coerente de desenvolvimento do Conselho tem de prever todo esse conjunto de coisas. E isso para o Bloco é... Digamos assim, os orçamentos sucessivos ao longo do tempo não podem constituir uma manta de retalhos para tapar buracos aqui e acolá. Tem de haver um pensamento global que norteie, digamos assim, e oriente isso para o Bloco é a mudança do Conselho no sentido de resolver os problemas. Isso para o Bloco é uma opção para o imediato, prioritária. Essa e várias, por exemplo, no que se refere a obras nas freguesias, muitas delas é necessário acessibilidades, saneamento e outras devem ser realizadas, e deve haver de facto a criação de um conjunto de critérios estabelecido com as juntas de freguesia, de maneira que haja transferência de competências,
clarificadas e que as freguesias não precisem de andar constantemente de chapéu na mão a solicitar, e isso cria uma dependência entre órgãos que não é muito saudável, não é saudável. E, aliás, podíamos agora aqui até falar, mas o tempo se calhar escasseia, fica para uma próxima, porque há aqui aspectos correlacionados com este, poderiam ser lembrados, mas num outro momento em que debatamos estas questões. Penso que é a altura de se começar a colocar o dedo na ferida, porque essas questões criam mal-estar, as pessoas passam de uns partidos para os outros, primeiro passam para independentes, depois passam para os... Pronto, mas fica apenas aqui uma nota, e isso é uma situação que não é saudável do ponto de vista político e social. De facto, e os partidos não têm responsabilidade nisso. E, portanto, a questão ser critérios, mas de maneira que as freguesias sejam dotadas de instrumentos para realizarem de forma conseguida e facilitada as suas atividades, e contando sempre com o apoio da retaguarda da Câmara, porque isso é indispensável, naturalmente. Para concluir, António Faro. Para concluir, eu sei que há aqui muitas ideias, muitas propostas, mas o certo é que, portanto, e quem está à frente da Câmara Municipal certamente toma as melhores opções para a realização das despesas em face das receitas que também dispõe para o fazer. Eu sei que, por exemplo, foi aqui falado no caso das funções sociais, eu sei que este ano é um ano 2022, certamente o ano 2023 também, vai ser um ano muito difícil para as pessoas, mas, por exemplo, no caso das funções sociais, e alguém aqui, o João, levantou esse problema dos valores que baixaram, pois é normal. Portanto, há investimentos que nós concluímos e depois no ano seguinte não se repetem. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, no caso da área social, das habitações sociais, que foi uma obra que rondou ali quase 1 milhão de euros e que nós andámos a fazer, e este ano não temos essa despesa porque já fizemos essa melhoria e também, como aqui o Dr. Pedro Pires há pouquinho também falava, o orçamento não é sempre o mesmo. Portanto, nós vamos fazendo conforme as obras vão sendo executadas. Há linhas que são de continuidade. As linhas de apoio, olha, por exemplo, as despesas correntes, é uma coisa que nunca se pode mexer muito, porque não temos possibilidade de o fazer. Eu sei que na parte de capital, e as receitas também não são muitas, e já agora eu já disse muitas vezes isso, mas volto a dizer que é isto que nós temos. Nós, em termos de verbas, as verbas que têm, a grande maioria, 80%, 70% e tal por cento, 80% vem do Orçamento do Estado. Portanto, e as outras são receitas próprias. As freguesias também recebem do Estado. Ainda não mas recebem importância. E tem que se pedir ao Estado que transfira para as juntas de freguesia, para não haver essa dependência que dizia aqui o João. O Estado é que tem que passar mais dinheiro para as freguesias. Desculpe interrompê-lo. Dei o exemplo ainda há pouco tempo aqui da Câmara de Barcelos. Não temos. 300% ou mais que dá às juntas de freguesia. Não tenho nada a ver com a Câmara de Barcelos, eu tenho a ver comigo. Eu transfiro... Tudo que é mau viramos para o Governo. Nós transferimos, claro. A Câmara não tem responsabilidade. Nós transferimos. Nunca o Governo PS transferiu tanto para as freguesias como nós, em termos de competência. E transferimos competências vistas caso a caso. Porque não podemos estar... As transferências que nós transferimos para as juntas de freguesia, nós deixámos-as fazer. E o nosso orçamento não é ilimitado. Se vocês forem ver ao nosso orçamento que vocês têm, na vossa posse, 70% do valor é de fundos comunitários. É de fundos comunitários. Quer dizer que, em termos... Que não estão garantidos a partir. Exatamente, não estão garantidos. O que quer dizer que cerca de 2 milhões, nós temos cerca de 2 milhões e tal, é de receitas de capital que nós temos. Se nós dermos às freguesias 1 milhão, pois certamente ficamos só com 1 milhão para investir. E depois queremos que se invista em tudo. Com 1 milhão nós queremos que se invista em tudo. É na melhoria disto, é na melhoria daquilo. É claro que nós sabemos que temos essas dificuldades e nós queríamos era que o dinheiro que temos e o dinheiro que nós temos no orçamento desse para executar na plenitude este orçamento, que nós sabemos que é orçamento e sabemos que ele, por vezes, fica sempre um bocadinho aquém do que aquilo que tem, e que nós sabemos que
que não conseguimos executar todas as nossas previsões que nós queríamos que no final do ano e daqui a um ano tivéssemos aqui a dizer que executámos 19 milhões e 800 mil. Veremos isso mais tarde na discussão, se não antes, mas pelo menos na discussão do relatório e contas. Hoje concluímos aqui a conversa, fomos mais 10 minutos além do habitual, da hora prevista para este programa, ou do tempo previsto para este programa. Agradeço a presença de todos os representantes do Bloco de Esquerda João Oliveira, do PS Pedro Pires e do PSD António Afonso Barroso, onde falamos das grandes opções do plano para a Câmara de Via do Minho, do orçamento para 2023, onde quer que nos tenham escutado, continua com um bom fim de semana. 2 a 8 dias vamos continuar a falar daqui. Boa tarde. Falar daqui, a região em foco.